Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza, pessoal? Tudo bem? Quem tá acompanhando aí com a gente? Estamos ao vivo novamente. Cara, sempre dá saudade de fazer esse bate-papo ao vivo com o chat. Estaremos acompanhando vocês, suas perguntas sobre o Start BSB. Então, galera, fica à vontade, já chama teu amigo, tua amiga, que a ideia é que seja um bate-papo bem tranquilo, né, bem horizontal e que a gente consiga entrar em questões que às vezes no dia a dia soam burocráticas, né, e as pessoas têm dificuldade de entender, mas a gente consiga descomplicar e conversar de uma forma que traga mais pessoas para perto desse movimento tão legal que o DEF está fazendo, né? Comigo, Chex. Luana, na sua saideira, né, Chex? Meu último podcast, depois de 1 ano e alguns meses, 7 meses, 8 meses, não sei. Uhum. Partindo dessa para talvez melhores, acreditando em melhores. Ainda nesse plano terreno aqui, né? Mas feliz, inclusive pegaram um microfone a mais para eu poder vir, então. Obrigado aí, time. Obrigado, produção. E obrigado aos nossos convidados também. Uma honra estar com vocês. Vamos apresentar vocês, Tomokit, Rê. Renata Viana, sou superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e responsável e uma das responsáveis por esse edital aí que a gente vai tentar desmistificar para o ecossistema de inovação do Distrito Federal. Muito bom. Marcelo Tomokit, né? Então, sou agente de aceleração e um dos responsáveis aí pelo eixo 3 do programa, tá? Do Start BSB. E também hoje, com muita alegria, representando, né, o eixo 1 da professora Marileuza, né, responsável, no UNB Finatec, e também a Cris, do Instituto Multiplicidades, do eixo 2. Então, estou falando também em nome de todas as executoras aqui do programa. Legal. Bom, então, gente, sem mais delongas, vamos para as dúvidas da galera. Bora. Né? A gente tem que falar do evento, né, cara? Semana que vem, galera. Então fica aí, inclusive, essa informação. Eu sei que algumas pessoas já se inscreveram, a gente está acompanhando, mas a gente tem feito cada vez mais eventos legais sobre inteligência artificial aqui no DF. A gente vê a comunidade se fortalecendo muito, né? Foram alguns eventos no primeiro semestre e foi ganhando corpo. Então é muito legal a gente ter essa troca, porque é um momento estranho, né? O mercado avançando tão rápido, as tecnologias, muita coisa mudando até sobre a nossa incerteza do futuro, assim, as coisas estão meio fluidas e a gente se juntar com as pessoas de carne e osso no presencial para trocar ideia, falar assim, o que você tá fazendo, o que tá dando certo, tem sido algo muito legal, né? Então, esse evento a gente está fazendo em parceria com a CIA, o CIA, né, o Centro Integrado de Inteligência Artificial do DF, e que é realizado pela HBR, né, Hardware BR. Então, cara, é um projeto que ele tem um apoio governamental também e que a gente consegue, de certo nível, juntar academia, governo, startups. Então, trazer um fórum muito novo, muito privilegiado, eu diria, né, para quem pode participar. Então, vai ser no Impact Hub, terça que vem, né, terça, dia 5. Começa depois do expediente, 6, 6h30. Pizza, chopp, gente boa. Cara, só evento assim, agora a gente só faz alto nível. Então, gente, vocês estão super convidados. A gente vai botar um QR Codezinho na tela para vocês, né? Então, só se inscrever. Igual eu falei, chama teus amigos, tuas amigas. Eu te garanto que o mais legal do evento vai ter workshop, vai ter. Mas são as pessoas, velho. É igual eu falei, gente de carne e osso. A gente se conectar, ouvir, cara, o que tu tá fazendo de legal com IA? Tu é desenvolvedor, como que tu tá usando para te ajudar no teu trabalho? Tu tem uma empresa de IA, o que que tu faz? Como que você faz isso? Né? Porque é o que eu falei. Às vezes a gente demorava anos para progredir, o que a gente agora progride em um mês, e esse evento pode ser o lugar onde você vai se atualizar do que está acontecendo. Falar assim, não, me conta o que está rolando. Então, fiquei super convite para vocês. Espero te encontrar semana que vem. Demorou? Uma urgênciazinha é que todos os eventos lotaram. Então, assim, e lotaram de gente muito boa. Então, é até algo que a gente testou muito disso, né? Assim, entre evento pago e evento de graça. E a gente acabou que viu que, mesmo que pequeno, o valor é algo que engaja e a gente viu que realmente. A galera que paga vai. É essa, vamos. Então, assim, todos lotaram. Eu já garanti o meu agora. Então, por favor, façam isso. Uma coisa antes deles falarem também é que eu tô acompanhando aqui o chat. Tá, tem 15 pessoas, 16 Legal. assistindo, então eu tô ouvindo e lendo, na verdade, todos vocês. Nosso papo vai ser aqui, menos aqui, ser mais o mexer inicial.
Então, sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, manda que a gente responde aqui ao vivaço. É isso. Tá? Sem filtro nenhum, vamos trazer aqui, porque temos pessoas altamente capacitadas, né? Uma escreveu, você está executando. Se você quer o quê? Então, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. É isso. Então vamos ao ponto, né? Gente, eu acho que pode parecer besta, mas eu acho que vale a gente começar com o que é o Start BSB, né? Porque eu sei que tem gente que já sabe, aplicou para um edital, para outro, mas o que é para a galera que chegou agora e tá entendendo o que é esse movimento da FAP no DF, que é tão legal, tão diferente, né? Você tem como explicar pra gente? Claro! Com muito prazer. Se tem um Se negócio... tem um negócio que eu posso explicar, é esse programa. A Fundação de Apoio à Pesquisa ela tem uma missão muito interessante, que é o fomento de ciência, tecnologia e inovação no Distrito Federal. Então, quando a gente fala disso, parece alguma coisa que é muito acadêmica e, de fato, a raiz, o sangue, aquilo que é a nossa missão precípua da FAP mesmo, é, de fato, a academia. Uhum. Só que quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente tem que pensar que existem outros atores para além da academia. E isso que as leis das fundações de apoio à pesquisa começaram a perceber e houve essa transformação. Então, hoje, qual é a grande missão da FAP? Para além da academia, a gente precisa fomentar o ecossistema de inovação e trazer para dentro desse cenário o governo também. Então, que a gente fala da tríplice hélice, né? Então, a gente precisa fazer essa hélice girar. Então, eu digo que hoje nós somos a engrenagem, né? A FAP está ali no meio, a FAP não é o governo, a FAP ela é uma fundação vinculada ao governo do Distrito Federal, mas ela faz o papel de governo porque é quem recebe orçamento, né, da fonte 100 do governo, então é você, cidadão, que está, de fato, colocando esse dinheiro para a gente executar lá, e a gente precisa devolver esse investimento em ciência, tecnologia e inovação para o governo do Distrito Federal. E como que a gente consegue fazer isso? Na academia, sem dúvida nenhuma, e as Deep Techs, eu sempre brinco que a gente vai aí falar muito ainda sobre isso, vai vir novidades por aí, se Deus quiser, que a gente tá aqui tá na nuvem, né? Tá literalmente na nuvem. E a gente percebeu que a gente também precisava amadurecer a Fundação de Apoio à Pesquisa para que a gente conseguisse fazer esse fomento que, de fato, chegasse no público, chegasse no ecossistema. Isso foi um processo de maturação, como o Kit sabe, xingaram muito a gente, reclamaram muito, enfim, tarará. Mas eu acho que é isso, a gente precisa fazer essa transformação de maneira segura também, porque o governo tem muitas limitações para fazer isso. Então, eu acho que a gente conseguiu, com responsabilidade de governo, digamos assim, de gestor público, e fazer essa entrega com responsabilidade. Em 2019, a gente teve na verdade, a gente já teve antes um grande programa nos idos de 2017, que chamava Inova DF, e que eu pretendo até resgatar essa ideia desse programa especificamente, mas colocando o Start BSB nessa esteira, digamos assim, onde houve alguns editais voltados para o ecossistema de inovação. Em 2019, nós tivemos o edital 4 de animação do ecossistema, que foi onde veio a CERT aplicar a metodologia no Distrito Federal para a gente conhecer o que era o ecossistema de inovação. Lá atrás, em 2019, o edital do Start BSB surge muito parecido com o Centelha. O DF não executou o Centelha nesse ano. E era a ideação. Quando nós terminamos a execução e a nossa gestão ela entra na FAP-DF, que foi em 2020, a gente pegou esse edital em andamento. Então, a gente falou, não, vamos tocar esse edital e vamos ver o que a gente pode transformar depois disso. Quando terminou a execução do edital de 2019, a gente percebeu que, para lançar o próximo edital, ele não podia ser de ideação de novo. Porque aonde que eu ia colocar aquelas startups que participaram do primeiro edital, mas que estavam indo para o ciclo 2? Por exemplo, um ciclo de incubação, ou eventualmente já tinham pulado para um ciclo de aceleração. Ou, eventualmente, enxergando aquelas startups que tiveram sucesso, ou até aquelas que não tiveram e que sucumbiram, mas que, eventualmente, criaram uma nova ideia e estão indo para São Paulo e Rio de Janeiro.
Eu falei, não, eu não posso permitir isso, porque, veja, a minha responsabilidade é fomentar o ecossistema do Distrito Federal. Eu preciso fazer com que essas startups, elas estejam aqui no Distrito Federal e entreguem os seus resultados para o DF. Então, eu também preciso fazer um dever de casa importante, que é fazer girar a hélice para o governo começar a entender o que é a inovação que está sendo produzida no DF. Então, esse é um desafio. Então, isso a gente está conversando com vários atores, estamos conversando com o TCU, que já fez 2 CPSIs, que está conversando... Muito legal. Que já elaborou uma norma, né, de compra de inovação. Então, a gente tá se movimentando e o governo... A gente pretende, né, que esse governo ainda entregue isso para o Distrito Federal até o final de 2026. Então, acho que isso é o nosso compromisso com o ecossistema de inovação. Não é só entregar um edital e simplesmente, mais um projeto, menos um projeto, vamos acabar, não vamos, não. Virar uma política mesmo de Estado que Brasília precisa ser um hub de inovação, especialmente quando a gente está tratando de governo. A gente tem um sem número de dores de governo. Uma informação importante que... eu ouço poucas pessoas falando, o governo entre federal e estadual, ele tem 12% do PIB de capacidade de compra. Caraca. Tudo. Compra pública, licitação, contratos, tudo que o governo faz. 12% do PIB nacional. E por que eu não estou comprando inovação e eu estou só licitando? Se eu tenho leis que permitem, com instrumentos seguros, legais, que é o Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Marco das Startups, Lei 10.973, de 2004, e a Lei Complementar 182, de 2021. Se eu tenho nelas encomenda tecnológica, bônus tecnológico, CPSIs, por que eu não estou comprando com essas ferramentas? Então, nós precisamos, governo, também estamos no nosso momento startup, nós também estamos participando dessa curva de aprendizado. Não somos nós, DF, é o país inteiro. Inovação é super recente para o governo, então a gente precisa fazer esse movimento. Mas eu preciso que a inovação esteja sendo produzida. Tem que ter a matéria-prima. Para eu começar, não, eu quero isso, como é que eu faço? Eu vou licitar, mas a startup não aguenta uma licitação de 5 anos, de 3 anos de processo licitatório. Como é que eu faço para contratar isso? Só por dispensa? Enfim, eu preciso... morre no meio do caminho. E a licitação, ela tem alguma coisa que é muito predatória para a licitação, que é para a inovação, que ela vai pelo mais barato para governo. E não é sobre o mais barato, é sobre o que atende, porque eu posso personalizar a minha ferramenta, aquilo que vai solucionar a minha dor. Então, são ferramentas muito poderosas, infinitamente mais um processo infinitamente mais barato para o governo do que fazer uma licitação específica de um produto de prateleira. E isso eu venho falando, inclusive, para pessoas que participam de licitações. Falo assim, olha, você tem que fazer um spin-off para trazer soluções de inovação que sejam mais sérias, que sejam mais antenadas mesmo com o que a gente está vivendo hoje, né? De soluções que sejam, inclusive, mais eficientes. Então, eu acredito profundamente na esteira da inovação nesse sentido. Então, o que nós pensamos lá atrás, eu acho que foi o desafio que foi aceito pelo presidente à época, não vamos fazer de novo um programa com 1 ano só. Vamos fazer um programa de 3 anos para entregar no final do governo ibanês o resultado de inovação no DF, mexendo com o ecossistema de inovação. Então, esse programa ele foi desenvolvido com 3 eixos, né? O eixo 1 de ideação, R$53 mil para as startups que se inscreverem. Ou seja, eu não sei nada, eu quero empreender, não sei, tenho uma ideia, mas não sei como desenvolver essa ideia, eu preciso pensar, eu não tenho metodologia, eu não sei nada, eu só tenho uma ideia. Então, o eixo 1 vai atender. O eixo 2 de incubação, então, que hoje está lá no Multiplicidades, né? A Cris e a Ju estão fazendo um trabalho espetacular para a gente de mentoria dessas ideias já maduras, ou seja, aqui eu já tenho um projeto, aqui eu já sei para onde vai, aqui eu já estou desenvolvendo a tecnologia ou os processos de inovação. É importante lembrar que inovação não se trata só de gadgets, de tecnologia, né? Inovação pode ser de processos, inovação pode ser de produtos, inovação alcança um sem número de possibilidades.
E o eixo 3, né, com o Froes e o Tomokit, com a Cotidiano, que também estão fazendo um trabalho extraordinário de mentoria já para mercado. Ou seja, eu já tenho um cliente, eu já sei vender, mas eu não sei escalar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o próximo passo, enfim, e aí eu preciso fazer esse movimento. E aí, R$110 mil no segundo eixo e R$200 mil no terceiro eixo. Então, a ideia... A maior ideia do Start BSB hoje no Distrito Federal, e aí ele se diferencia de qualquer outro produto que eu conheça no Brasil, nesse sentido, é uma esteira completa por 3 anos. Para entrega de um produto de mercado. Então, para isso, a gente vai utilizar aproximadamente, a gente vai colocar no mercado de inovação aproximadamente, o governo do Distrito Federal, R$56 milhões em 3 anos para a promoção do programa integral. Então, assim, fora o Tecnova, fora as outras iniciativas que nós temos, por exemplo, a gente tem um super edital que chama Learning, que é mais voltado para a academia, mas ele, como pré-requisito, enfim, um dos requisitos desse edital é você ter um produto com uma TLR alta. Então, você pode conseguir um edital, um financiamento, o fomento de um projeto de R$500 mil a R$1,5 milhão. Com TLRs altas. Então, eu estou falando também de tecnologia, mas aí eu estou tratando mais num conceito de Deep Tech, muito embora a academia ainda não se encontre, o nosso LAN não se encontre especificamente para Deep Techs. Então, são grupos de pesquisa, mais para produzir isso. Então, a gente coloca aí hoje praticamente todo o orçamento anual em projetos que essencialmente demonstrem inovação dentro desse processo. É uma coisa legal que a gente, desde o ano passado, quando começou a falar do Start BSB, a gente bateu na tecla, que uma coisa que a gente acha muito legal é que, de fato, você tem o recurso chegando na startup, na ponta, né? No cara que tá ali, na mulher que tá ali, na relação, na porrada. Isso pode ser um suspiro, igual o Tiago falou, que vai mudar a trajetória. A diferença da empresa quebrar, do projeto se encerrar, ou de ter o fôlego necessário para chegar num próximo marco, né? Uma parada assim. É algo até que a gente já criticou muito, como o startup também, como a gente teve grandes êxitos. Por exemplo, o Rafa da Ribbon, estava com ele na época em que a Ribbon captou via programa, né, da FAP. Então, cara, ajudou, fez com que eles, durante um período, sobrevivessem. Exatamente. Já aconteceu em outros momentos e até outros programas e de outros tipos de fomento que a gente já falou isso aqui, acho que é legal reforçar para essa pauta, porque já aconteceu o contrário, da pessoa contar e caramba, putz, uma burocracia não liberou antes, e aí o antes, muda depois uma empresa grande de tecnologia já estabelecida, 3, 6 meses não muda. Às vezes um dia, né, uma semana para as startups. Você que vive no dia a dia das startups pode falar melhor, né? Sabe bem disso. Eu tenho muita gente perguntando aqui, será que eu já vou embora? As perguntas. A Ribbon e a BX Blue, elas são duas. A Ribbon, não sei se já virou unicórnio, mas a BX Blue virou. E são duas que tiveram no fomento da FAPDF, em Brasília. Então, assim. Cinema Esportes é uma outra coisa que eu trago muito, que é sobre rapidinho. Pô, Dan, talvez vai precisar pra gente pedir pro pessoal dar uma diminuída lá. Já. Mas não passa aí, bom. Não? Tá ótimo. Eu entendeu o que tá rolando. Aqui uma balada aqui. Eu tô recebendo mensagem falando que tem gente ouvindo, mas tá ótimo. Que outro ponto que o pessoal traz muito é não só o tempo, mas também a alocação correta, né? A seleção. E um terceiro ponto que é a continuidade, que é o que você trouxe. Então, acho que esse ponto, o Start, ele traz uma diferença, que é a continuidade, não é um ano, são 3 anos e tem um acompanhamento e tudo mais. E o outro que eu queria também ouvir vocês, vou trazer as perguntas aqui, porque está abrindo, mas eu depois queria trazer um outro momento que perguntaram aqui, que é sobre a qualidade da seleção, né? Que é, de fato, como selecionar bons projetos, né? A gente, enquanto estava na operação no cotidiano, a gente viveu muito isso, né? Cara, como é que eu vou selecionar um bom projeto? Antes disso, perguntaram aqui se os integrantes, Frank, tá? Maria Frank pergunta, os integrantes podem participar de mais de uma equipe?
Olha, pergunta de hoje, hein? Não é? Pergunta de $1 bilhão. O que acontece? O ideal é que não. Não existe uma vedação expressa nos editais, mas, obviamente, vai haver uma dificuldade, por exemplo, na hora de você avaliar, se esse, a depender do currículo desse integrante, por exemplo, se ele for essencial em mais de uma startup, se ele vai dar conta de fazer em mais de uma startup. Então, isso pode atrapalhar o desempenho de alguma delas. Então, isso vai ser uma avaliação que cada eixo vai ter que fazer. E eu acho que pode impactar, sim, num resultado negativo em função disso. Porque se eu conto com um desenvolvedor, por exemplo, para 5 apps, será que ele vai dar conta? Né? A gente não sabe se ele trabalha fora, se ele tem 6 filhos, né? Se ele tomou kit, enfim, né? A gente não sabe. Então, assim, a nossa visão enquanto governo, enquanto orientação, é ser mais... preto no branco, entendeu? Então, é com cautela que eu tenho que colocar isso em mais de uma equipe, em quantas? Em 2? Isso cabe ao executante e aí cabe né, o tomoquista representando aqui executores, cabe a figura dos executores ou a quem tá a startup ele mesmo, quem tá liderando. Não. O eixo executor é que na hora da seleção ele vai bater e ele vai fazer essa análise, porque ele vai... E é na equipe. A equipe pode ser solo, e o solo, aparentemente, também pode ter uma avaliação do tipo, olha, será que... De risco, né? Será que ele consegue sozinho? Então, é uma avaliação de risco. E o que tem vários, a mesma pessoa em vários, ele é o que nessa equipe? Ele é uma peça-chave nessa equipe? Então, pode ser prejudicado, risco. Então, pode ser que caia a nota para uma seleção final, entendeu? Essa avaliação e aí a VAP confia, né, obviamente, nos nossos executores, mas eu acho que essa avaliação de risco ela vai precisar ser feita na hora da avaliação. Na hora da escolha, da seleção, vai pesar. E aí acho que vale a pena também explorar um pouco, né? Para vocês que estão assistindo, acesse o edital, está no start.bsb.br, tá? Se o pessoal quiser colocar o link depois também na transmissão é importante. Eu fui entrar hoje e errei. start.bsb.br. Eu falei, que droga, essa internet não funciona. Esqueci. start.bsb.br. Mas se você só colocar lá na pesquisa Start BSB que já encontra, tá? Tá nos primeiros. E é um critério, né, que vai estar sendo avaliado nos 3 eixos. A equipe, né? Então, todo como critério, tem uma pontuação de 4 a 10 pontos por equipe e tem um peso 3 na nota final daquela startup. Então, assim, né, a gente reforça muito o que a Renata falou, que a pessoa que está dedicada em vários projetos, será que ela vai conseguir essa dedicação? Então, provavelmente, o avaliador, que é um avaliador ad hoc, ou seja, é externo das executoras também, para trazer essa isenção, essa imparcialidade no processo seletivo, garante a lisura também, ele vai ter acesso a essas informações e vai fazer ali a avaliação dele conforme, né, o edital ele recomenda como nota de corte e peso também dentro do quesito equipe. Apesar dele avaliar uma empresa, por exemplo, a pessoa tem 2 empresas inscritas, talvez esse avaliador vai avaliar só uma dessas 2, mas ele vai estudar que eu exatamente. Tá? E lembrando, né, a gente tá falando... E intereixos também. Então não adianta ele estar no eixo 1 e no eixo 3. Boa. Então lembrando que como equipe, tá? As inscrições, cada startup pode até ter 5 componentes, 5 pessoas dentro da equipe, mas aí tem um ponto muito importante. A pessoa proponente no edital, na inscrição, ela só pode ter um CPF. Tá. Então, assim, eu me inscrevi para os 3 eixos. Posso me inscrever ali no momento da inscrição? Ele não vai barrar. Mas quando a gente for fazer a seleção, fazer a avaliação, e até mesmo um critério que a gente vai explicar, acho que vale a pena explicar também, a gente só vai considerar a última inscrição desse CPF. Então, a chave de pesquisa vai ser o CPF do proponente. Tá? Ou seja, se a pessoa física, Eduardo, vou lá e escreve 3, Do 2 e 3. Eu não recebo.
vocês vão avaliar Só avaliar o último. no último. Então, por exemplo, se eu fiz nessa aula de 1, 2, 3, só vai ser avaliado. Exatamente. Ah, não tem aquilo lá, eu vou ver qual a nota que sai melhor aqui para poder, né, depois ser escolhido. Não, para ser só o último avaliado. E aí, então, e esse é um ponto muito importante na inscrição, porque a gente, né, como acelerador, a gente é muito pro founder. A gente quer facilitar ao máximo a inscrição. Então, o que a gente fez? Um formulário que ele é editável. Então tem lá, são 2 etapas de inscrição. A primeira etapa, ela é super simples, que praticamente são os dados iniciais da startup. O que faz... exatamente. É um simples, o básico do básico da startup. Tá? E ele vai preencher. A pessoa vai preencher. Ah, eu quero mudar alguma coisa. Pode mudar. Até o dia 3 de agosto, que termina a primeira etapa, a pessoa pode digitar quantas vezes precisar. Dá também. Exatamente. Tá. Ela pode digitar quantas vezes precisar. Legal. Tá? Então, assim, eu não sei o que vai ter. Às vezes, em vez de a pessoa preparar toda a documentação, ter tudo já preparadinho, não, vai lá, conheça o formulário, tá? É o formulário que permite você também, né, verificar quais perguntas que estão no formulário, para fazer, opa, é só isso? Então, eu vou preparar só para a primeira etapa. Ágil, né? Menos do ágil. Vou fazer a inscrição vou voltar melhorando. Exato. Né? Porque aí você já garantiu uma inscrição. Até porque você conhece o formulário, né? Então, isso é importante também, né? Você ir fazendo as etapas e conhecendo o formulário. Refletir, sai para ter concisão, né? Exato. Você tem que manter consciência. Isso é muito legal. Complementar. Temos mais perguntas aqui, ó. Antes disso, pausa para a música. O pessoal no chat falou que a música tá saindo sim. Então, se algum de vocês 3 puder, a música tá vazia de pessoal vai diminuir lá. E no pior dos casos, pede a mulher. É mesmo? Tá bom. E nem pedir a música, será que a gente consegue pedir pra eles? São 3 eixos. Quem tem 3 gols, pode pedir gols. A Marileuza perguntou aí também. Estamos tentando, Marileuza. Não fácil, não. Bom, vamos para mais perguntas que acho que tem a ver aqui. Você até citou o Tecnova. E aí, o Eduardo de Souza Fernandes perguntou aqui. Quem está aprovado no Tecnova pode se inscrever com menos CNPJ no Start BSB? Sim. O que vai acontecer, se houver choque de objetos, aí no Tecnova você vai ter uma redução proporcional ao que você receberia no fomento do Start BSB. Então, exatamente. Se tiver sombreamento de objetos. Então, é a mesma empresa, mas são produtos diferentes, não tem problema. Mas se forem complementares, se o projeto for complementar, no Tecnova vai ser reduzido o fomento proporcional ao que já foi dado no Start BSB. Entendi. Tá bom. Todo mundo treinado. Vai ficar no teto do Tecnova. É isso? Porque você reduziu o valor do status. Sim. É isso, né? Se você abater-se do valor do Tecnova, o valor que vai ser alocado no outro projeto. Correspondente ao valor do objeto sombreado. Tá. Ó, o pessoal voltou a carro. A gente pode falar mais alto, veja como fica melhor. Obrigado por decidir. Na capacidade de falar mais alto aqui. E tem uma outra pessoa trazendo também, menos uma pergunta e mais um feedback, tá? Que acho que é legal de trazer. Participei de outro edital da FAP e na época peguei incentivo. Porém, tive muita dificuldade para prestação de contas. Esse edital de agora está de fato direcionado para startups e não pesquisa. A pergunta, está direcionado para startups, não para pesquisa. Talvez nessa época tivesse essa dificuldade. No outro também estava a prestação de contas, vocês vão ter que fazer, isso é necessário. Toda vez que você pega recurso público, você passa por aquele período do projeto, você passa a ser um gestor público, com todas as responsabilidades que um gestor público enfrenta. Então, a não prestação de contas acarreta, uma TC acarreta a indisponibilidade, por exemplo, de você pegar outros projetos
de governo, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, como vocês hoje têm uma mentoria de cada uma das áreas, as empresas, tanto as executoras, Multiplicidades, Coty e a Finatec, vão ajudar todo mundo, que eles estão sendo pagos para isso, então não é gratuito, não é um benefício, vão ajudá-los a tirar dúvidas para fazer essa prestação de contas para que vocês não tenham problema, tá? Esse é um problema de todo mundo. Esse é um problema dos nossos professores da academia, então. Assim, não levem isso como uma coisa impeditiva. Levem isso como uma dúvida para a gente solucionar. Tanto as executoras como a própria FAPDF. A gente quer que dê certo, tá? Perfeito, perfeito. O pessoal também perguntou aqui Do Matheus também. Matheus conhecido meu da época da ENSE, cara. Aqui. eu conheço esse Matheus também. Junte Pinheira, tamo junto, Matheus. Brevê remuneração para o coordenador marketing. Ele colocou assim. Eu acho que isso é mais uma decisão da equipe, né? O edital hoje, ele permite exame. No eixo 3 eu tenho de cor, acho que é 40% do fomento para bolsa de incentivo tecnológico, alguma coisa assim, que é a bolsa do coordenador do projeto. É mais tecnologia. Não, é o CPF. É a empresa, a startup. Tá. O que o marketing, se ele não for o CPF principal, se ele não é o coordenador, o que ele vai ganhar, por exemplo, que está previsto nos itens financiáveis, é a contratação de terceiros. Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vai emitir uma nota, um recibo, enfim. Sim. E vai, o importante é que o coordenador do projeto, para prestar contas, ele pague e tem uma nota fiscal, que é essa nota fiscal que ele vai colocar na prestação de contas que vai devolver para cá. Ah, entendi. Mas aí ele pode estar como nos componentes do projeto, esses for Tal, se não for principal, se é uma empresa, E lembrando, o proponente, ele tem que ter a possibilidade de responder pela empresa. Ele tem que estar no quadro societário. sim. para ele receber essa bolsa XYZ. Vamos mais duas e depois a gente toca mais. Bora. Chips. Eu estou em um grupo de pesquisa que está esperando os editais de demanda espontânea. Eu entrando no Start BSB, vou ser impedido de continuar na pesquisa científica do outro edital? De jeito nenhum. A gente criou desde 2021, a gente começou a criar os programas na FAP. Então, isso é uma outra coisa que foi muito interessante, porque antigamente a gente tinha editais. Edital de pesquisa espontânea, induzida, enfim, os editais normais, participação em eventos, para fazer evento, tanto a participação como a criação do evento, ou seja, fazer o evento, o pesquisador pode fazer um evento, então publicação de artigos, então esses editais eles acontecem na FAP de maneira regular se a gente não tiver contingenciamento como tivemos ano passado, né? Mas enfim, a ideia é voltar o ano que vem, então você pode ficar tranquilo, não sei quem foi, mas vamos voltar, e os programas eles estão instituídos justamente para que a gente também consiga fazer uma esteira. Então eu começo lá na pesquisa básica com o demanda espontânea, sigo para o learning na pesquisa aplicada para o pesquisador e posso seguir como o ecossistema de inovação, por exemplo, e ela pode até ser considerada uma deep tech, né? Se ela tem já uma pesquisa acadêmica e está indo para o Start BSB como solução para o desenvolvimento da tecnologia ou do produto de inovação, ela pode ir tranquilamente, porque são programas diferentes. Então, eles não se comunicam. O que não vai acontecer é, em cada programa, acontecer ela não pode pegar 2 espontâneas, 2 learnings, 2 starts. Mas ela pode pegar 1 espontânea, 1 learning e 1 start, sem problema nenhum. Perfeito. Tá? Perfeito. Que é a última aqui, para participar. A última para finalizar esse primeiro. Qualquer coisa no final a gente volta. A gente para participar do eixo 2 tem que necessariamente ter desenvolvido o MVP. Tenho toda a modelagem e funcionalidades planejadas, mas não cheguei a fazer um MVP. Então, essa questão da escolha dos eixos, tá? É o que a gente busca fomentar muito. A confiança e o discernimento do empreendedor.
tá? Mas a gente tem alguns critérios que podem auxiliar também a escolha do próprio eixo, tá? Acho que primeiro, assim, a gente pegar o edital, então cada eixo, ele vai ter um critério que vai também ficando mais complexo, tá? Então, primeiro eixo, Critério de de seleção, né? Então, vamos lá, vou pegar aqui para pegar minha colinha, ó. Primeiro eixo, quais são os critérios? Problemas ou oportunidades de mercado, potencial inovador e equipe empreendedora. Eixo 2, potencial inovador, equipe empreendedora, potencial de negócio. Você já vê que já muda um pouco a característica. E na nossa fase, problema, oportunidade de mercado, potencial inovador, equipe empreendedora, potencial de negócio e potencial financeiro. Né? Então você vê assim, qual que eu devo submeter? Eu acho que vale a pena fazer uma simulação com as notas e também ver como eu me posiciono aqui dentro dessa esteira, tá? Para fazer a inscrição. Como que uma pessoa faz essa simulação, assim? Você fala se autoavaliando. Se autoavaliar, né? Tem ali pontos 4 a 10 de cada critério, cada critério tem um peso diferente, e aí vai fazendo a nota para posiciono, como é que eu tô aqui para me posicionar para fazer a inscrição. Aí tem que ser bem realista, né? Para você ver, realista. A tendência do empreendedor é se eu tenho DT, mas tá resolvido. A gente sabe que isso é uma vontade de resolver, mas talvez teve ter no chão. Porque o avaliador, talvez ele vai olhar com um olhar um pouco mais cético. Não é nada. Pode ter sido um avaliador mais isento, né? Tá de fora falando, cara, não acredito. Então, talvez, né, olhar e tentar ser bem pé no chão para talvez não fazer um vacilo assim da escolha prejudicar. Eu conversei com gente do ano passado para cá, que submeteu no ano passado, que falou assim, pô, cara, eu não lembro, tipo assim, eu botei na fase 1, eu tinha que ter colocado na 2, eu coloquei na 3, eu botei na 2. Tipo assim, porque no final das contas isso pode ser decisivo e né? A gente vê. Uma coisa que funcionou é que veio gente trocar ideia com gente, trocar ideia com convidados, trocar ideia com quem tá avaliando, com quem tá executando, porque eu acho que isso tira um pouco a responsabilidade totalmente da pessoa, Claro. né? Mas tira um pouco da dúvida, né? Assim, pô, será que não? Então, trocar ideia com a galera que manja aí desse mundo, acho que ajuda a pessoa a tomar decisão muito mais realista, né? Muito mais pé no chão. Mais objetiva do que subjetiva, né? Vamos ver o que acontece. Teoricamente, né, esse projeto tá ali no eixo 2 do MVP. Né? Então, assim, tem venda. Cara, nunca vendi. VP. Tá? Então, se tem venda, tem o potencial de começar a ir para aceleração. Para fase 3, falei, legal. Talvez, para uma reflexão dessa pessoa, não querendo quebrar a banca, mas, enfim, o MVP, ele não é exatamente um modelo pronto. Porque se ele tivesse pronto e já em possibilidade de venda, é isso, era o eixo 3. Mas pensar na maturidade daquilo que de fato está escrito no projeto. Porque o MVP ele pode ser desenvolvido na fase 2 eventualmente, mas essa maturidade do processo ele não pode estar na ideação. Então é muito sensível você pensar isso, porque você pode ter a mentoria da Ju, por exemplo, para conseguir formatar o melhor programa para ir para a fase 3 e explodir de venda, que é o que o pessoal lá na Coty vai te mentorar. Então, é isso. É você, de fato, ser realista com relação à maturidade do que você está colocando no papel. Porque isso vai ser avaliado por uma pessoa que não vai acreditar no que está escrito. Que ela vai avaliar pela experiência dela aquilo. Isso aqui ele não vai conseguir fazer. Isso acontece na vida. Sim. Né? Essas pessoas, elas estão vendo preto no branco. Ela não está te vendo, ela não vai ver uma entrevista sua. Você não vai ser entrevistado por ela. Ela vai ler o que está escrito no papel. Então, considere o que você tem condição de colocar no papel com essa maturidade na escrita do projeto. E aí considerar, ir para 1 ou para o 2. Uma coisa importante também, não pense no dinheiro, porque a esteira é longa e você tem oportunidade, vai ter oportunidade de percorrer a esteira. Então, se você for pensar, você ganha muito mais em percorrer toda a esteira, tanto em termos de ganho
de ganho de mentoria, porque você vai desde a ideação até a aceleração, poxa, você está ali com pessoas super gabaritadas. E com mentoria grátis para você, porque quem tá oferecendo essa mentoria é a própria FAR. E vamos pensar em mercado? Quanto que está uma mentoria hoje de negócio? Vamos fazer um benchmark aqui? De chuva de ideias? Então, a gente tem mentorias aí que chegam perto de R$200 mil, né? Então, a gente precisa ter isso na cabeça e responsabilidade. Por quê? Porque é uma oportunidade que você tem de começar nessa trilha de inovação e, de fato, lá na frente, você tá maduro para você poder ir para o mercado com um produto que tem chance de virar. Porque senão também, você quero pular a etapa 1. E aí chega lá na Coty, no eixo 3, e você não tem condição, o teu produto não tem condição porque você pulou uma etapa lá atrás. Então, reflita sobre essa esteira, porque é uma oportunidade que você está tendo, fomentado pelo Estado, para você percorrer essa esteira com bastante segurança, entendeu? Você falou do pular etapa, só um comentário rápido. Eu estava mencionando hoje, tem um relatório muito bom do Startup Genome sobre escala prematura, que, cara, é um estudo muito animal, assim, acho que a gente devia falar mais sobre isso no ecossistema de inovação, sobre o malefício que produz para a startup no futuro, ela começar a escalar antes da hora, porque o engano que isso causa é que você, de fato, nos primeiros anos do negócio, nas primeiras fases de maturidade, da ideação, do discover, você tem mais velocidade de crescimento do que o que não está escalando. Porque é justamente uma escala prematura. Então, sua equipe fica maior, você fatura mais, você tem mais clientes, show de bola. Só que no futuro, você não consegue virar a chave para aquela curva de ascensão do crescimento de fato, porque você não entendeu o que era necessário na escala e tracionar, né? Então, você não tem as fundações suficientes, né? A qualidade daquela solução foi maquiada para uma venda que às vezes foi muito eficaz. Ou sabe exatamente onde tem de jeito. Mas aí Você tem um problema, né, e vai escalar com o problema, você vai escalar o problema também. Eles têm problema com o cliente, você não quer não. Gente, todo negócio tem curva de aprendizado. Todo negócio tem curva de aprendizado. E não é só do negócio, é também do empreendedor. Então, assim, a maturidade e a experiência vai te dar, no final, o que você precisa para decolar. Entendeu? Então, assim, é muito importante que seja uma revisão, não só do que você está colocando no papel, expectativa de entrar no eixo 2 ou no eixo 3. Reflita sobre a sua curva de aprendizado e a sua experiência, se você está preparado ou se você já fez a sua curva de aprendizado para estar no eixo 2 ou no eixo 3. Porque isso vai fazer com que o teu produto, que você não fale comigo, por exemplo, como o Euler falou lá no Inova Summit, que ele falou, quebrei, recebi R$112 mil da FAP e quebrei. Por quê? Porque não estava com a curva de aprendizado, ele não teve outras experiências antes. E depois, por que ele teve sucesso? Porque ele foi tendo a curva de aprendizado dele. Então, assim, ouvir a experiência. Não adianta ter pressa. E outra coisa, tudo que a gente começa, a gente avança, né? A gente acelera. Se você não entrar agora, por exemplo, você entrou no eixo 2, arriscou, entrou no eixo 2 e não entrou, você perdeu a janela, você perdeu 53 mil. Você não perdeu 110. Porque você poderia ter sido selecionado para o primeiro eixo. E você teria uma curva de aprendizado para fazer primeiro semestre, no segundo semestre de 2025, o eixo 1, segundo semestre, eixo 2, primeiro semestre de 2026, eixo 2, segundo semestre de 2026, eixo 3. Ou seja, você teria uma curva de aprendizado com todo o potencial do programa a seu favor. Então, assim, reflita, porque isso é uma oportunidade. Legal. E aí eu queria puxar um tema sobre a questão do ciclo, né? Que a gente está falando, realmente falando de esteira. De fato, o programa, ele tem ali uma esteira, né? Mas são 3 anos, de certa forma, independentes. Eu acho que isso é muito importante. Estamos iniciando o segundo ciclo, né? E só é uma inscrição, é um edital novo para o empreendedor. Então, quem está ali, vamos supor, no primeiro eixo, vai ter vantagem para quem não participou no primeiro eixo e quer se inscrever no segundo? Não. Não. Dentro todo o processo seletivo, não. Qual que é a possível vantagem daquele empreendedor? É que ele vai ter esse ganho de maturidade, às vezes vai conseguir escrever melhor, já vai ter mais maturidade para o MVP, né? Enfim, e para fazer um pitch melhor. Essa é a vantagem. A única vantagem é essa. Mas não, é um edital novo, uma inscrição nova para todos, tá?
Então, isso é algo que é extremamente importante e que é algumas dúvidas que a gente recebe quando, né, a gente vai ajudar os empreendedores também nessa decisão. Ah, então vai dar para mim porque está no segundo ano e eu não participei do primeiro. Não. É para você. Ainda dá tempo. Então, a gente já passou esse primeiro ciclo, né? Já foi, falando de ciclo, já teve um sabeamento de... Em andamento, ele está no processo, né, de finalizar o primeiro ciclo ainda. Justo. Já, e falando até em aprendizados, né, agora provocando vocês e nós, startups, quais são os aprendizados até agora, assim, desde seleção, execução, redação, né, chamamento, nessas etapas, assim, que vocês, como quem está por trás da organização e execução, quais são os aprendizados da FAP, né, das executoras, assim? Olha, do Start BSB 2019 para esse, brutal, né? Assim, o entendimento de que era necessário um programa sólido, que eu quero? Eu quero, ao final, produtos consistentes com o investimento que a gente vai fazer, né? Enfim, então nós tivemos aí acho que talvez, mais uma vez, um programa imenso, um programa enorme, com uma capacidade de desenvolver, de fato, o ecossistema do Distrito Federal. Do eixo passado para esse, por exemplo, nós já fizemos várias pontuações no nosso edital. Por exemplo, o primeiro ciclo do ano passado, a gente colocou ADOCs da academia. A gente entendeu que isso não funcionou. Então, hoje os ADOCs são de mercado. E estão na responsabilidade das executoras. Exato. Assim, mais pesquisa, né? Se você tem alguém orientando ali que está mais nessa linha, mais pesquisa, academia, menos mercado, vai ter esses reais mesmo. Então, hoje a seleção desses ADOCs vão ser essencialmente pessoas de mercado para avaliar essas startups. E a gente também tem procurado, por exemplo, até inclusive no Tecnova, fazer seleção de pesquisadores ADOCs, por exemplo, que tenham ligação ou que tenham afinidade com essa questão do ecossistema de inovação e de inovação. Porque é isso, a gente também tem isso aqui não está dando certo porque está tirando projetos excelentes de uma trilha que não é uma trilha acadêmica, que é um projeto, que é um edital voltado para o ecossistema. Então, a gente tem feito esse exercício, a gente lê, todo mundo fala assim, Renata, você é muito chata. Eu falei assim, sou chata. E é pro bem e pro mal, né? Assim, quando você é chato, você é pro bem ou pro mal. Então, essas... de ser cri-cri mesmo, né? De dizer, é isso aqui, né? Então, é sobre isso. Assim, vamos ler, vamos entender, se for, né? Erro de interpretação não é erro do edital, é erro de interpretação. Vamos lá, dedicar um pouquinho na leitura do edital, por exemplo, para a gente entender o que é erro e o que não é. Outra sugestão que nós tivemos, por exemplo, foi a questão da bolsa para o empreendedor, porque, obviamente, para uma startup, esses valores estão indo para esse empreendedor, que normalmente é um empreendedor individual e que ele está contratando uma equipe para ajudá-lo no desenvolvimento do projeto. Isso é óbvio, né? Mas não tinha, por exemplo, a bolsa direto para o empreendedor, ou seja, ele tinha que emitir uma nota fiscal para fazer não sei o quê, Não, né? Só não, porque existem incentivos e é justamente o Start BSB, a fonte disso é para o empreendedor, para que a gente dê condição para esse empreendedor ele virar um negócio. Então, essa é a finalidade do edital. Então, não fazia o menor sentido não ter. Então, assim, eu acho que essas talvez tenham sido outra situação também, que foi trazido pelas executoras. Nós ficamos muito apertados no ano passado, quando o edital foi lançado só em setembro. Nós tivemos, a seleção foi em novembro, a gente tinha que pagar em dezembro, e ficou muito corrido, e não, vamos começar agora. Então, desde abril, maio, o Frois no meu pé, vamos, ok, então bora, eu vou lançar, se você me falar, eu vou lançar. E aí é isso, por isso é que tá com esse gap de que ainda não terminou a seleção toda, mas aí na hora que startar, de fato, quem participou do ciclo 1 já vai ter encerrado o ciclo 1 para começar o ciclo 2 de uma nova esteira, mas eu permiti que o processo de seleção tivesse alongado,
tivesse fôlego e tivesse... E aí, automaticamente, eu garanto mais qualidade nessa seleção. Então, assim, foram, acho que as que vêm na minha cabeça agora, as 3 principais foram essas. E eu trago também por parte dos executores alguns aprendizados, né? Então a gente ampliou ali a questão dos eventos que está chamando o evento Tira Dúvida. Então hoje estamos aqui, né, com vocês. Amanhã teremos o evento presencial, porque também postamos muito desse contato humano. Que horas mesmo, gente? Vai ser amanhã às 19 horas, tá? O link de inscrição para esse evento presencial dá no site do start.bsb.br, tá? E também tem um evento sexta-feira, online, 19 horas também. Então, assim, porque DF e HIT, que a gente sabe que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de locomoção, e a gente quer ampliar realmente para que todos estejam contemplados. E onde vai ter amanhã? Amanhã, preencha o link que vai aparecer o endereçozinho no e-mail de vocês, para que vocês possam confirmar a presença, para a gente se programar também com a quantidade de pessoas. Tá, tudo bem, tem com presencial. As informações que vocês estão online. Perfeito. Estão todas no site. E ali eu coloco também, eu acho que 2 aprendizados dentro do processo de inscrição. Que o primeiro, na primeira etapa, no ano passado, foi feito em conjunto pelo tempo, né? Como a Renata colocou. A primeira etapa e segundo foram feitos de uma forma simultânea. Então, assim, realmente foi um processo, né? Mais com a Alex para a gente gerir, para a gente também ajudar a tirar dúvidas, tá? Não foi impedimento, mas a gente conseguiu agora, esse ano, trabalhar com mais tempo e mais proximidade do empreendedor, né? Então, a primeira etapa desse ano vai ter dia 7 de agosto, dia 3 de agosto, 3, tá? Do nome. Aí o tá? Então, se Vitor não vai ter etapa... Você inscreveu para a primeira. Tá, a primeira é uma inscrição continuada, que é a mais simples. É a mais simples. Só que o que a gente acrescentou nessa etapa simples? É que algumas pessoas perguntam que ali que gera um pouco mais de atrito, saúde. É a questão do vídeo. Então, tipo, eu vou escrever para gente vou gravar um pitchzinho simples. Pega aí. É pra contratar ninguém. É pegar o celular, gravar, simples. O vídeo que precisa enviar é para ser no formato de pitch. Pitch é Não. Não precisa. A pessoa até fala assim, quanto mais editado, maior qualidade esperada também dentro do pitch, né? Não seja que tira assim, mas vai subir. Realmente, o que para se limpar? É para ser algo espontâneo, é para ser algo que seja traga muita leveza. Para até mesmo quando o avaliador, né, ad hoc, pegar para avaliar, vai ter um contato inicial com o empreendedor, tá? Então, essa é uma mudança da primeira etapa. E na segunda etapa, a gente vai ter uma pequena mudança também no plano de ação, que vai mudar simplesmente a forma de submeter plano de ação. Mas é uma coisa pequena, só para a gente também ajudar, quando for prestar conta, a gente conseguir também ser mais ágil e a melhorar a nossa performance para apoiar os empreendedores. Mas atual. Que eles também sofrem comigo, viu? Uma questão, Tom, como a gente trabalhou muito tempo na Cotidiano junto, Sim. e acho que essa questão da seleção você já respondeu, né? Estão aí bem criteriosos, estão tranquilos na questão da seleção. Agora da execução, como você está vendo, principalmente Tom tá mais na execução, né? Junto com os outros 2 eixos também, Maionesa e Cris, né? Representando os outros 2, 1 e 2, consequentemente. Como a gente está sentindo um pouco assim da qualidade dos projetos dos empreendedores, né? O que já chegou para você, assim, ó, conversamos, né? Já tivemos contato com esses empreendedores. Pode ser transparente, né? Lógico, no teu teor, mas o que você está sentindo, o nível de, principalmente, muito menos se essa pessoa é boa ou não, mas o nível de engajamento da galera. Por quê? Vou dar um parênteses, porque a gente traz aqui muita visão dos empreendedores e a gente vai ser pro-founder sempre, claro, coach, os outros também certamente são. Mas a gente já viu muito aqui que aquele tipo de empreendedor, eu esqueci o nome que o pessoal usa, que é só o pessoal que está querendo, como se qualquer fomento fosse tipo um cabide de emprego, em que eu vou lá,
capto essa informação, trago isso capto esse recurso, trago isso pro time e fico sempre, né, capturando, assim. Eu não gosto disso, e por isso que a gente também não gosta, e é bom. Inclusive tem discussão nos grupos da Ecosistema de gente falando assim, não, eu acho que empreendedor que pega fomento não aguenta porque não devia pegar, é uma discussão. Se todos os startups de sucesso, a Real e a BX, que estão aí há, sei lá, quase 10 anos. Quase 10 anos, acho que hoje é 25, ano que vem. A BX já deve ter feito 10 anos. Certamente já fez, porque acho que são de 16 ou 17 para o acelerador Y Combinator. Então, assim, lógico, não precisa trazer detalhe da galera, mas como é que vocês estão sentindo o nível de engajamento, assim, do pessoal? Em geral, é bem alto, tá? O engajamento, né? Você vê ali que, de fato, eu acho que o que mais se destaca é a maturidade do empreendedor, né? Que muitas vezes alguns empreendedores deveriam estar em outros eixos, porque às vezes não tem ali, não passou por toda aquela curva de aprendizado, né? Aquela questão que a gente falou ali agora há pouco, né? Que não de repente estava no momento de escalar, dava na validação ainda, e às vezes o empreendedor, ele tá tão apegado naquela solução que não consegue ver, muitas vezes, a oportunidade, até mesmo para entender a própria mentoria e colocar em prática as sugestões e o potencial de melhoria que eles podem ter. Sei. Eu até é uma coisa que eu percebi já nos outros, e pela pergunta do pessoal, eu acho que ainda existe uma dificuldade do nível de consciência onde eu estou. Né? Então, por isso que eu sugiro que talvez nesses encontros, o Gadeco mesmo, o Freud faz uma dinâmica bem legal, que é para entender onde você está na curva, assim. Né? Lá na Cutia, a gente coisa para todo mundo, mas ele começa a ter muito legal, que é de entender, cara, onde eu tô. Já passei por esses desafios, né? Então, acho que olhando para a visão, né, dos empreendedores ganharem mais consciência de onde estão, eu acho que é uma oportunidade, principalmente nesses 2 encontros, amanhã e depois, né, ajudar a pessoa a falar, cara, você tá aqui, você tá ali, lógico, a pessoa vai se inscrever porque ela quiser, você não vai querer obrigar, mas ajudar ela a ter consciência, porque eu vejo que o ganho, como a Rê falou no início, você diminuir o risco, né? Então, você sendo acelerado, você sendo mentorado, você diminui o risco de dar errado lá na frente, né? Você seguindo a cadeia. Mas também aumenta o seu nível de consciência onde e quais são os seus próximos desafios, né? Onde você está e quais são os próximos desafios. Então, eu espero que a galera tenha esse nível de consciência aí nesses encontros com vocês. Eu acho que eu queria trazer um dado também importante, né? Assim, o que é dar errado, né? Se a gente vê assim, se o empreendedor ele é apegado àquela solução, ele está cego para a dor do cliente, não consegue muitas vezes adaptar, normalmente é um empreendedor que vai ter muita dificuldade. É o apaixonado pela solução. Ele está ali conseguindo ver ali as variações de mercado, que às vezes o produto não está legal, precisa melhorar no modelo de negócio. Cara, pegado. Então, assim, e a gente sabe que nessas etapas, até mesmo na própria aceleração, vai ter uma mudança, muitas vezes, de produto, de modelo de negócio. Inovação é isso. Vai acontecer. É isso, né? Então, assim, quando o avaliador ad hoc, que passa por uma seleção, né, que são selecionados, ele também tem essa expertise. Então, ele vai procurar também empreendedores que buscam ter realmente a paixão para resolver a dor daquele cliente. Que não a paixão pelo empresário, né? Nossa, isso aí. Eu vou colocar uma situação aqui que isso não depende só deles e depende também de nós, né? Eu fiz uma reunião com todas as executoras e eu coloquei exatamente isso. Eu não quero que fiquem pivotando, então eixo 1, cuidado, porque a gente tem a experiência do 2019, então quem está pensando em ficar pivotando para ser profissional de fomento... Entendi. Pivô. Porque isso está sendo avaliado, ele não vai ser avaliado só pelas startups, só pelas executoras, isso também está sendo observado pela minha equipe, com ordem direta. Eu estou falando aqui porque eu chamei eles para tomar essa tabuada. Outra coisa, eu quero saber se de fato os empreendedores estão participando dos eventos de mentoria. Porque o cara que ele pegou o fomento aqui no DF e ele não aparece para a reunião,
ele está na minha lista negra. Falei assim, pode fazer lista de chamada, porque eu quero isso deles. Porque ao final, eu quero o resultado do programa. Sim. Eu quero a evolução do ecossistema do Distrito Federal. Queremos. Então, eu não quero, não me interessa o cara que é o profissional de fomento, que fica pivotando e que não se decide nunca. Profissional de fome. Entendeu? Ele não tem, ele não é, entendeu? Ele Exatamente, porque eu quero que ele desponte, eu quero que ele voe, eu quero entregar esse resultado. Esse edital, ele tem esse objetivo. Eu não estou simplesmente colocando 56 milhões de reais porque está sobrando dinheiro. Não é sobre isso, é sobre responsabilidade na execução do orçamento público. Sim. Então, a gente vai buscar resultado no final. Sim. Então, essa cobrança eu estou fazendo pessoalmente de todos os executores. Então, eles estão me trazendo essas notícias, inclusive com relação à qualidade daqueles. E aqueles que ficam burlando o sistema eventualmente, ou que estejam ainda não recebi nenhum feedback negativo. Todas as startups das minhas executoras são as melhores startups brasileiras. Mas isso vai acontecer, isso vai ficar real no relatório final. Essas startups, o ano que vem, por exemplo, eu vou fazer uma regra no edital que eu vou barrar a entrada delas. Então, assim, cuidado com essa responsabilidade para pegar, porque nós somos auditados por auditoria externa e a gente se antecipa às auditorias. Então, o que está sombreado, a gente vai cortar, o que está isso, tudo que é detalhe de auditoria externa já está previsto no edital. Então, cuidado, porque se houver esse tipo de manifestação real, essa manifestação real, ela vai ser impedida no próximo edital. Então, assim, a responsabilidade que vocês, como ecossistema, têm de participar desse edital é ajudar a FAP, né, o Distrito Federal, a fazer com que esse ecossistema, de fato, a fazer com que esse edital, de fato, ele tenha um resultado concreto para o ecossistema de inovação. Acho que esse é o ganho para o Distrito Federal, que é isso que a gente tem o objetivo de fazer. Perfeito. Inclusive, tem um item dentro da inscrição que é sobre a subvenção. Você já recebeu subvenções anteriores. Então, ali, o empreendedor é importante que coloque também a subvenção que já teve, né? E qual programa também que recebeu. Daí, isso daí fala muito também da capacidade de execução do empreendedor. Quer dizer que recebeu muito, tá cortado? Não, vai ser avaliado. Tá? Então, sim, mas finalmente, hein? Na verdade, pode ter Ele pivotou, e não foi a primeira vez, ele falou, eu falei 3 vezes, ou seja, ele pivotou mais de 3 vezes. Não é mudar, não é evoluir na sua ideia, porque é isso, se o cara tá apaixonado e não consegue evoluir, ele também tá falando, esse também é muito ruim. Mas eu preciso fazer esse movimento dentro de uma lógica. E é por isso que a gente contratou as executoras, diferentemente de como a gente fez no primeiro, que foi só a utilização da metodologia CERT, a gente colocou a mentoria presencial. Porque a gente quer que esse mentorado, ele saia um empreendedor, ele tenha potencial de empreendedorismo no Distrito Federal. Veja, isso tem um outro objetivo que a gente não está passando por essa transformação que você falou no primeiro bloco, da inteligência artificial, como é que vai ser. A gente tem uma caída, por exemplo, aposentadoria de servidores públicos, não reposição do efetivo público, isso vai ser substituído por sistemas e muito possivelmente por IA, num futuro muito próximo. A gente tem uma previsão de mudança de matriz econômica no Distrito Federal, que hoje é fundamentalmente serviço público, né? Serviços, tanto órgãos públicos como serviços voltados para servidores públicos que moram em Brasília. Se a gente tiver essa mudança de matriz, eu preciso fortalecer o ecossistema de inovação. A cidade tem que se reinventar. A cidade tem que se reinventar. Se eu tenho um horizonte de 10 anos, a gente está começando a fazer esse movimento agora. Então, pensem nisso, porque isso tem um planejamento estratégico de Estado. Isso não é um edital simplesmente para agradar os empreendedores, pura e simplesmente. Então, existe um programa de Estado que está sendo implementado aqui por meio desses editais. Tá? Bom, eu acho que é preciso falar sobre isso aí. E aí a gente vai no bate aqui para fechar.
O que eu vejo, eu conversando com bastante empreendedor, assim, todos nós precisamos aprender a nos reinventar. Não tem outro caminho agora. A velocidade da mudança, da tecnologia, do comportamento das pessoas, da economia, está muito alta. Não tem mais espaço para a gente se fixar numa ideia ou num conceito sobre a nossa pessoa, sobre eu, Eduardo, profissional X. Eu vou fazer isso agora até eu morrer. Eu não vou, não tem como. Eu vou me descobrir várias vezes nesse caminho. Então é necessário a gente, isso que você está falando, eu acho muito legal, que é a capacidade do empreendedor como um profissional. Ele está se qualificando, porque tem um negócio dele que pode dar errado, mas a gente estava falando sobre ele e isso gerar retorno para o Distrito Federal e para a nossa comunidade, né? O como a gente impacta. Então, eu acho muito legal isso que você falou, porque eu acredito muito e é uma das coisas que eu tenho conversado muito com outros empreendedores. Cara, respira, dá um peso, traz, Para dar treino para pensa. Fala, cara, o que que eu vou fazer agora? Porque quem só tá empurrando pra frente, tá começando a esbarrar em parede, em muro, não adianta empurrar mais, você entendeu? Tem que voltar e falar, tô fazendo a coisa certa? Onde eu tô errando na minha aceleração, na ACE, a primeira coisa, um dos primeiros slides que eu lembro é aquele do Homens de Preto, aquele filme que tem o negócio do Will Smith de apagar a Slória. Eles falavam assim, ó, cara, esquece tudo. Se você acha que o teu negócio já tem sucesso, você ir lá, tinha uma empresa já com 500 mil reais de faturamento mês. E ele falando assim, esquece. Se você quer progredir daqui para frente, ou você tem humildade de assumir o tanto de coisa que você não sabe, tem isso aqui que você sabe. Aí olha para todo o resto do planeta. Todo o resto você não sabe, tem humildade para ir para a rua, conversar com o teu cliente, escutar esse cara, mudar os teus conceitos do teu negócio, tua equipe. Ou você vai parar aqui, velho. Parabéns por ter chegado até aqui, ou você vai ficar. Exatamente. Né? Então eu acho que é isso. Muito legal você colocar isso, porque aí a gente não tá falando só o que o Tomo fala muito na aceleração, sobre a gente se descobrir o nosso cliente, mas você tá trazendo isso para o ponto de vista de, igual você falou, uma política pública, né? A esfera do nosso ecossistema que precisa acontecer indo para a cabeça da galera que tá assistindo aqui. Né? Beleza, entendi. Vou botar em prática. Não tem problema quebrar uma empresa e vir com outra, mas não pode ficar aproveitando, né? Porque se a pessoa fica voltando durante o programa o tempo inteiro, ela não chega do outro lado. A gente fala, eles já descobriu para votar. Aí que tá. O que te levou, né? Qual foi esse amadurecimento? Porque vai acontecer isso. E é legal que seja consciente. E não simplesmente fiz aqui, deixei o dinheiro aqui, agora vai outra ideia. Isso é problema. Isso aí você não firmou com nada do processo para você, né? E a nossa tese é sempre com pessoas. Investe em pessoas. Né? Claro que a gente acaba avaliando, né, produto, potencial de mercado, mas o principal são as pessoas que vai fazer tudo isso acontecer. Perfeito. Né? Quem sabe a gente fazer um próximo edital, vai colocar análise de perfil, né? Ai, nossa psicologia. Tem que ganhar maturidade. Né? Vamos no bate-pronto aqui. Bora. Pergunta as respostas. O que der para responder com sim, não. Se não, vai no detalhe. Edu me ajuda para ver se eu não perdi, mas eu acho que fute não foi do MVP. Dá para diminuir o áudio do fundo, isso já tentamos. O vídeo precisa enviar em formato de pitch, beleza, sombreado. Da atividades durante o ano, estão previstas a participação presencial do coordenador? Sim. Vi que no edital está liberado para o uso do fomento para curso fora de sede. Como vamos lidar com esses casos? Sim, precisa estar aqui, precisa ser do Distrito Federal para receber fomento, e sim, tem previsão de deslocamento para fazer um curso, eventualmente, e tem, no edital tem previsão de itens financiáveis, que é passagem aérea diária para o coordenador do projeto. Então, eventualmente, se ele quiser fazer um curso, por exemplo, para pegar uma experiência, uma coisa assim, ele pode ir. Perfeito. Eduardo trazendo uma provocação seguinte: gostaria de saber da Renata quais são os principais desafios do processo de liberação de verbas pela FAP e por que a maioria dos editais não consegue cumprir o cronograma previsto. Eu preciso de um concurso público, de uma reestruturação para eu ter mais gente. Eu também tô fazendo a gente. Aqui na sala a gente conversa, tem um divã lá que a gente pode fazer uma terapia coletiva.
Mas sempre sai, enfim, a gente busca qualidade, toda vez que tem um erro, uma coisa assim, a gente busca a correção. Isso é uma das vantagens de ser administração pública, porque eu posso reconhecer o meu erro e consertar o meu erro, está previsto em lei. Então, isso é uma das grandes vantagens. Então, eu não insisto no erro. Acho que você reconhecer e dar um passo para trás para dar 3 para frente é melhor do que você insistir no erro e você prejudicar uma série de pessoas que estão dentro daquele processo seletivo. Então, é por respeito mesmo ao cidadão do Distrito Federal que coloca os seus projetos. Obviamente, às vezes causa ansiedade, enfim, a gente entende tudo isso, eu também, porque eu também submeto projetos em outros lugares, eu também sou pesquisadora, enfim, eu também sofro essas ansiedades, mas faz parte do processo e é isso, a gente precisa ser assertivo nos resultados dos nossos editais, tá? Perfeito. Tem produto que já vende, mas mas os objetivos que vão mandar por start é de aumento de escopo para a criação de um produto mais arrojado. Seria melhor focar na nova ideia ou na maturidade da empresa? Não dá pra responder, né? Bora amanhã. Aí precisa saber exatamente o que ele quer, precisa analisar o caso concreto, né? Não dá pra jogar pra ele, coitado. Marilisa levantou a bola aqui em relação a essa novidade, né? Bolsa para o empreendedor. Valeu, Marilisa. Matheus, boa noite a todos. Muito massa conteúdo ministrado. Já tem uma quantificação de projetos inscritos nos seus respectivos eixos. Nessa edição do Start, foi uma estimativa? Quantificação de projetos inscritos. Acho que vai fazer aberto. Não, porque nessa primeira fase é para todos, né? Ela é igual para todos. Então a gente só vai saber no dia 3, meia-noite, né? Como diz o Vai ser nervoso. Como é que vem pra frente, né? É que aí já fechou. Eu posso, vão ao evento amanhã, porque eu acho que vai ter muita oportunidade para trocar a cidade diretamente com produtores, né? Eu gosto de uma mentalidade, assim, quando a gente participa de um processo seletivo ou alguma prova, que o nosso concorrente não é com o outro, é com a gente mesmo. Então, assim, foca no seu projeto, faça com excelência, capriche e submeta. Não se preocupe muito com os outros, não, porque senão a gente fica tão preocupado que perde até a energia de fazer o que a gente pode fazer por nós mesmos. Boa, toma. Professor Altair Bezerra de Araújo, professor de judô aqui, conheço. Raiz, legal. O vídeo pode ser feito também em parte com o IA? Eu acho que você vai passar. Não, mas... O ideal é que é a própria vida. É o empreendedor contar pra gente o que é o projeto dele em pouquíssimas palavras. Então, assim... Eu falar que ela é Valéria Pessoa, né? Porque se ele fez o projeto por IA e ele põe uma IA para fazer o vídeo, a chance dele ser eliminado no processo é altíssima, porque a IA não vai fazer essa startup vencer. Tem qualidade, então é a oportunidade de se ver profissional já como empreendedor. Meio que assim, ele comprou o projeto de alguém, então vamos aqui, senta aqui para explicar para tia como é que você tá pensando em executar esse... Se quiser usar, já pode botar um efeito especial, pra ver, né? Mas tá aí. Não precisa. Sobre isso, assim, eu acho que o Foz me deu a melhor, porque assim, essas dúvidas chegam na FAP também, e eu ontem por estava perguntando pro Frozer, você falou assim, Renata, formato prova de vida. No celular. Exatamente. Enfim, e aí o entusiasmo de um pitch mesmo, e enfim, vender a sua ideia. Posso trazer uma pergunta que não surgiu até agora? Essa foi essa daqui, que foi a última, e a sua agora vai ser. A pergunta não veio, pensei que ia vir, tá? Normalmente vem. Mas sobre a questão da comprovação da maturidade pro eixo 2 e 3. Porque às vezes surge a ideia, tá ali, tem que ter uma avaliação externa, de rock, para comprovar meu nível de maturidade. Então a resposta é não, você empreendedor não precisa comprovar. Quem irá comprovar isso será que irão participar dos outros programas, né, dos outros ciclos que naturalmente já tá comprovado. Vai ser pela própria executora, ou seja, quando o avaliador ad hoc
avaliar aquele projeto e vai também avaliar sobre o nível de maturidade e vai certificar a maturidade ou não. Ah, entendi. Do projeto. Ou seja, você não precisa provar, você não deixar o conteúdo Exatamente. sem atestar, ó, é isso mesmo. É. Ou falar. É porque o apaixonado vai dizer que eu tô no TLR8, né? Uhum. Entendeu? O apaixonado. É porque imagina, ser um empreendedor já é difícil. Claro, parece ser simples, mas né, A chance autovaneca também. Agora, nisso, agora sim, Claro, o evento é uma forma de você já trocar ideia e falar assim, cara, o que você acha dessa linha? E você um feedback direto, sincero, certeza. Cara, até aqui não me convenceu. Por que não, né? Tipo, é tipo assim, pô, não entendi nada do teu projeto. exato, melhor descobrir. Legal, fechou, Chex? fechamos aqui. Perguntas, rolou uma conversa mais, mas acho que já direcionou ali. Então, fechamos a pergunta do chat. E aí, no mais, gente, então, para encerrarmos o episódio de hoje, né, vamos lá, recapitulando. Semana que vem teremos o evento também de IA, o Resenha. Esse nome eu adoro esse nome. Resenha IA, né? É o que a gente se propõe a fazer mesmo, tá? Trocar ideia, conhecer gente boa. Então, eu espero vocês lá, de verdade. Principalmente se você ficou até agora na live, é porque eu quero você lá pra gente se conhecer, trocar ideia, comer pizza, beber um chopp e falar sobre IA, sobre tudo que a gente tá conversando aqui, esses momentos que colocam tanta incerteza na nossa cabeça. Eu acho que é um momento de a gente se ancorar na realidade, olhar um pro outro e falar como é que tá, o que tá rolando, né? Então, espero vocês lá, o Nick. Se der pra colocar de novo o QR Code, agradeço. E no mais, gente, agradecer muitíssimo vocês pelo tempo, pelo papo de alto nível. Eu vejo isso como um ganho para o ecossistema, porque não só a gente está tirando dúvidas do edital, mas a gente está trazendo a visão da FAP, da executora, da CODI, né, e das demais também, que eu sei que vocês trocam muito e convergem nesses pontos, do que a gente está olhando para os próximos anos, né, não só para esse edital, mas como a gente vai, né, olhar como Distrito Federal para os próximos anos e cada empreendedor que está assistindo aqui, que vai assistir depois, para fazer parte desse processo. Então, é muito gratificante estar aqui, obrigado mesmo pela oportunidade. Não, gente. Um adeus. Sábado com a meu, cara. Nem sei quantos eu já cheguei a participar, né? Fiz mais de 60. Mas obrigado também, né? Vocês, principalmente, que é quem realmente enriquece. A gente sempre tenta aqui facilitar a conversa, né? Eu acho que hoje, inclusive, foi uma conversa muito rica. A gente estourou o tempo, estourou o som. Acho que estouramos muito bem. Agradeço, assim, de verdade a vocês. Obrigado a vocês, obrigado a vocês, obrigado a todos que assistiram, tá? E estamos à disposição para tirarmos todas as dúvidas ainda que possam vir a ter. Até mais. Estamos juntos, até mais.